Oi, oi, oi! Boa noite! E mais uma live começando nesse frio. Gente do céu, o que aconteceu com esse tempo? Meu Deus! Tudo bem, pessoal? Vamos entrando aí. Boa noite! Gente, todo mundo empolgado aí para nossa imersão? Vai começar na semana que vem. Tô muito empolgada. Então, quem não se inscreveu ainda na imersão, corre. Hoje vai ser mais uma palhinha de tudo que a gente vai conversar lá na imersão, tá bom? Oi, Liliane, boa noite! Boa noite, ovelha! E aí, gente? Como vocês estão? Todo mundo ansioso aí pra essa nossa live de hoje? Live de comer doce sempre é um assunto que todo mundo quer saber, né? Eu falo que eu acho que até eu mesmo também tenho muita dificuldade aí quando a gente pensa em vontade de comer doce, porque mexe muito com o nosso emocional, né, pessoal? Então, vou falar com vocês hoje da gente usar várias estratégias aí, vários gatilhos pra conseguir melhorar a nossa vontade de comer doce, tá? Então, aí, muita gente curiosa já, né, com relação à live de hoje. Então, gente, ó, vou começar falando um pouquinho sobre mim, tá? Porque eu não sei se tem gente nova aqui na live. Por sinal, me falem se tem gente nova ou se são pessoas que já me seguem faz tempo, se estão acompanhando toda semana, né, as minhas lives, porque cada semana eu tô trazendo, né, um ponto importante. Então, já falei muito sobre a questão do sono, quando a gente pensa em emagrecimento. Já falei muito com relação à autorresponsabilidade, porque esse é um ponto muito importante, né? A gente sempre delega pro outro, né? Então, a gente coloca sempre a culpa no outro. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, é a hora que a gente não consegue pegar pra gente essa responsabilidade e não tem nenhuma ação. Então, já falamos muito sobre isso numa outra live, já falamos muito sobre a questão de a gente ter muita fome, então quais são algumas estratégias para conseguir melhorar essa questão da fome. Ó, seguidora raiz, muito bom. Primeira vez, Fabiana, seja muito bem-vinda. Então, espero que você goste aqui do conteúdo. O que for tendo de dúvida, pode pondo nos comentários que a gente vai conversando. A live é mais um bate-papo, tá, gente? Então eu adoro a interação de vocês, eu adoro que vocês mandem dúvidas mesmo, pra ficar uma coisa bem descontraída, tá bom? Então eu gosto muito aí quando a gente tem essa troca. Então, pra quem é a primeira vez, pra quem tá aqui e não me conhece, o meu nome é Laís Sarajoto e ao longo da minha carreira eu fui aperfeiçoando cada vez mais quando o assunto é emagrecimento, né? Eu adoro esse tema e eu fui mesmo me especializando, eu fiz várias pós-graduações, eu tenho mestrado em ciências da saúde, então eu fui mesmo tentando entender todos os pilares que interferem no emagrecimento. Porque o emagrecimento, gente, é só a cerejinha do bolo. Tem muita coisa que envolve aí esse emagrecimento em si. Então é sobre tudo isso que a gente tá conversando ao longo dessas lives, né? Toda semana a gente tá trazendo um ponto importante pra discutir. Porque é assim que você vai conseguir chegar no seu objetivo final. Não é só você pensar em contar caloria e falar, ah, não, vou cortar o doce então. Gente, não adianta. Se fosse fácil assim, não teriam mais pessoas obesas no mundo, né? Não teria gente que quer emagrecer. Se fosse tão simples do tipo, ah, eu quero emagrecer, eu vou cortar o doce. Pra que nutre? Né? Então não existiria realmente. Então vai muito além desse você querer emagrecer, você querer cortar o doce. Eu falo que é muito mais a gente conseguir focar e diminuir o desejo pelo doce, por exemplo, do que você realmente falar, ah, vamos cortar doce. Então, como é que a gente consegue controlar esse desejo por doce? E é isso que eu falo muito com as minhas alunas do meu curso, que é o curso Muito Além do Emagrecimento. Eu falo muito para as minhas pacientes em si, né? Eu ensinar vocês a gente ir assim, pôr o dedinho na ferida mesmo. Vamos olhar o problema desse doce, vamos olhar aí a questão dessa vontade em si. O porquê esse desejo? Tá muito além do só um desejo por doce. Ah, eu sou formiga mesmo. Não, tem muita coisa envolvida aí. Certo? Então, ó, vamos falar muito sobre isso hoje. E espero que vocês gostem do conteúdo. A live ela vai ficar salva até o dia seguinte. Então, quem não conseguir ver hoje a live, só assistir até o dia seguinte, né? Então, até amanhã, esse horário mais ou menos. E vamos lá então, tá? Quando a gente pensa em vontade de comer doce, gente, é muito importante a gente olhar dois pontos, tá? Primeiro ponto, como que tá o nosso intestino?
Então isso eu sempre falo muito aqui no meu Instagram, né? Então quem me segue já há um tempo sabe o quanto realmente o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então não tem como a gente não falar dele, não tem como a gente não associar a vontade de comer doce com o intestino. Justamente porque quando esse intestino não tá legal, aí você pode me falar assim, ah, Laís, mas o que é o intestino que não tá bom? É você não ir no banheiro todo dia, ou é você ir mais de uma vez por dia, mais de 2 vezes por dia, e ser uma consistência mais pastosa, ter diarreia, ou até o intestino um pouco mais preso, ou ter muitos gases. Quando esse intestino não tá legal, o corpo não consegue produzir direito a serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar. Então, no intestino é o primeiro lugar, né, um dos principais pontos onde a gente tem uma produção de serotonina. Óbvio que tem outras formas de produzir esse hormônio, mas uma delas é no intestino. E aí, gente, quando a gente tem uma queda da serotonina, vai ser muito difícil a gente conseguir controlar a vontade de comer doce. O que a gente faz normalmente? A gente acaba comendo mais doce pra controlar esse hormônio, entende? Tá fazendo sentido, pessoal? Me mandem um joinha aqui. Então, eu sempre falo que o primeiro ponto é você olhar isso. Do que você virar e falar, nossa, então eu tenho vontade de comer doce, eu vou cortar doce. Não! Vamos ver como é que tá esse intestino primeiro? Pra ver se a serotonina tá sendo bem produzida? Então, vamos olhar primeiro isso, tá? Ah, Laís, tá, eu entendi. Então, eu não tenho uma produção legal, porque eu tô sentindo muita vontade de comer doce. Porque daí, quando tem uma queda desse hormônio do prazer, consequentemente, gente, vão aumentar outros hormônios, vão cair outros hormônios, não, aumentar. Vão aumentar outros hormônios. Então, vai ter uma queda do hormônio do prazer e vai aumentar o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade. E aí, como é que você consegue cortar o doce se você tá mais estressada, mais ansiosa e uma serotonina baixa, né? Então, um bem-estar menor. Você não consegue muitas vezes. Entendem? Então, a gente tem sempre que pensar muito nisso. Primeiro ponto, essa parte intestinal. E aí, gente, também vai ter essa questão dos neurotransmissores, né? Então, que é a serotonina e é a dopamina. Esses 2 neurotransmissores são importantíssimos para regular essa vontade de comer doce. Quando a gente tem muita compulsão noturna, por exemplo, né? À noite, quem tem aquela vontade absurda de comer doce à noite é porque provavelmente tem uma queda de dopamina. E aí você vai lá e tá desesperado para comer um doce à noite. E aí, gente, tem inúmeras formas de a gente poder controlar esses 2 neurotransmissores, tá? Então, primeiro a gente tem sempre que olhar para esse intestino, mas também vamos ter que olhar um pouquinho para essa questão desses 2 neurotransmissores. O que a gente pode vir a fazer para controlar? Uma ótima maneira é a gente usar... Às vezes eu tenho... Então, Lucília, então a gente tem que pensar muito nisso mesmo, né? Se a compulsão por doce tá muito noturna, pode ser um indicativo de uma queda de dopamina. Boa noite, Rê! E aí, gente, então vamos usar alguns chás para controlar a dopamina, né? Então já falei sobre isso nas lives passadas também, para controlar um pouco mais a ansiedade. Então o chá de túcia é muito bom, chá de canela é muito legal, chá de gengibre também é muito legal. Tudo isso vai conseguir controlar esse neurotransmissor. Porque assim a gente consegue controlar um pouquinho mais a nossa... dar uma equilibrada, né? Porque daí o que tiver em excesso vai normalizar, o que tiver em falta vai subir. Então, nosso corpo entra num equilíbrio. Então, a gente realmente vai adaptar o nosso corpo. Então, esses chás são maravilhosos. Liliane, então ótimo. Vamos colocar mais chá no seu dia a dia aí, porque já vai ajudar muito a controlar esses neurotransmissores. E além disso, gente, eu sou fãzaça da gente começar a estimular o nosso cérebro com paladares mais amargos. Porque a gente não faz isso, né? Então a gente fala, e eu falo pros pacientes, para as minhas alunas, vamos começar a usar chá. Aí é a primeira coisa que eu ouço. Posso pôr um mel? Posso pôr um adoçante no chá? Posso pôr... Gente, não. Não, a gente vai ter que mudar os nossos hábitos. Então, realmente, é mudar o seu paladar. E quanto mais você começar a usar chás amargos, então usar chá de gengibre, usar o chá de moringa, isso vai cada vez mais mandando mensagem pro seu cérebro do tipo, paladar amargo. Então, quando você começa a comer coisas muito doces, você nem consegue. Você fala, nossa, tá muito doce, eu não dou conta.
Lucília, pode, tá? Óbvio que tudo vai depender da quantidade que você consome, mas pode sim usar o chá de canela. Então, ó, a Liliane, eu gosto de café puro. Ótimo, já é um ótimo sinal. Porque não vai adiantar você falar, eu não ponho açúcar no café, mas eu ponho adoçante. Porque eu ouço isso direto, gente. A gente fica trocando 6 por meia dúzia. E é por isso que você não sai do lugar. O adoçante, tem alguns adoçantes que pioram 100 vezes mais a vontade de comer doce. Aí você tá usando o adoçante achando que tá melhorando a vontade de comer doce e pelo contrário, tá só piorando. Então, gente, não tem saída. É a gente mesmo cortar o mal pela raiz, tá? Então, ao invés da gente pensar em fazer, então eu vou ficar trocando, né, o açúcar normal pelo adoçante, gente, é cortar o mal pela raiz. É começar a doutrinar seu paladar. É começar realmente a diminuir essa vontade que você tem, né? Então, você começar mesmo a tomar mais chá de gengibre, chá de moringa, pra estimular o seu cérebro a se adaptar com um paladar mais amargo. Tá fazendo sentido, gente? Me mandem um joinha aqui. Então, essa questão de adoçantes também nesse chá, nesse café, não dá, gente. Ai, Laís, mas eu posso usar adoçantes mais naturais? É óbvio que tem os mais interessantes, né? Como o stevia, o xilitol, eritritol. Mas, gente, o melhor dos mundos é a gente não consumir. O melhor dos mundos é realmente a gente sentir sabor nos alimentos. A gente não faz isso. Muitas vezes você toma o chá aí que você não sabe nem o sabor que tem, porque você tá entupindo de adoçante e você não sabe nem o sabor que tem. O chá de maracujá, pensando em estimular paladar amargo, não, tá? Então, pra estimular paladar amargo, gente, é realmente chás amargos. Chá de moringa, chá de alcaçuz, chá de gengibre. Certo? E aí, outro ponto muito importante que o pessoal erra muito, né? Então, é essa questão, sim, do adoçante, que daí o pessoal quer trocar 6 por meia dúzia. Então, vai no consultório. Não como chocolate. O chocolate que eu como, ele é adoçado com açúcar. Pessoal, não adianta. Não adianta. Pra você ter uma ideia, uma vez eu peguei uma paciente no consultório que ela não emagrecia por nada, por nada. E era aquela pessoa que se eu mandasse ela cortar meia ervilha, ela cortava meia ervilha. Comia super bem, sabe? Super bem mesmo. E ela não emagrecia. Pessoal, e o que tava dificultando o emagrecimento dela era justamente o consumo de adoçante. Então não adianta. A gente quer sempre buscar um caminho mais fácil, mas não tem. Se você quer realmente mudar os seus hábitos, vamos ter que fazer um esforço aí, gente. E ó, eu garanto pra vocês, é a primeira semana que você vai fazer cara feia aí com relação ao chá amargo ou até o café sem açúcar, né? Depois, o corpo se acostuma, gente. Ó, quem tiver o hábito aí de consumir o café ou o chá sem açúcar, pode falar. Não é assim? O corpo não se adapta? A primeira semana realmente é muito difícil, mas depois o corpo super se adapta. Ai, Paulinha, que belezinha. Minha vida se resume em antes da Laís e depois da Laís. Ah, bonitinha. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, gente, que subiu muito rápido e eu perdi. Depois que parei de adoçar café e chá, nunca mais consegui tomar refrigerante. Sinto muito açúcar. Renata, é exatamente isso. O nosso corpo se adapta, gente. Então, assim, é por isso que eu falo que a gente fica dando murro e ponta de faca. É por isso que a gente não sai do lugar. A gente quer insistir numa coisa que se a gente ficar uma semaninha a mais forçando o tirar o doce de certa maneira, o corpo vai se adaptar muito mais fácil do que toda hora você ficar trocando o açúcar pelo adoçante. Chá verde também vale. Vale sim, chá verde. Outro ponto importantíssimo quando a gente pensa em vontade de comer doce, gente, é que assim, sempre que a gente associa, né? Eu vou fazer dieta, então eu vou cortar o doce. A gente corta o doce, né? A gente faz esse sacrifício de cortar o doce. A gente quer cortar o carboidrato. E aí a gente abusa demais na proteína, gente. Então, tudo que é extremo não é legal. Tanto o excesso de glutamato quanto a falta de glutamato, que é quando a gente come demais proteína, isso pode vir a piorar a nossa ansiedade. E quando piora a nossa ansiedade, gente, pra onde que a gente vai pedir socorro? Pro doce.
Então é por isso que eu sempre falo que a ansiedade tá totalmente ligado com essa questão da vontade de comer doce. É por isso que o nosso ponto principal é o quê? Controlar esses neurotransmissores. Controlar dopamina, controlar serotonina. Então, você fazer uma alimentação que você corte o carboidrato para conseguir emagrecer, é isso que pode aumentar mais ainda essa vontade sua de comer doce. Porque você vai, sem perceber, aumentar o seu consumo de proteína. Quem já passou por isso aqui, gente? Porque eu pego toda semana no consultório as minhas alunas do curso falando, Laís, ó, vou cortar carboidrato. E aí, sem perceber, você acaba abusando mais na proteína e você fica mais estressada, mais irritada, abusa no doce e não sabe o motivo. E aí é a hora que você fica muito frustrada, do tipo, ai, tá vendo, ó, quando eu vou começar certo, a minha ansiedade piora. Quando eu vou começar certo, eu fico com muito mais vontade de comer doce. Mas por quê? Você tá estimulando o seu corpo a ter mais vontade. Olha, Ju, já fiz cetogênica e ganhei peso ainda. Eu não duvido. Eu sou super fã do plano cetogênico, mas eu sempre falo que é como estratégia. Ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Você fazer uma cetose do nada, tipo, vou cortar carboidrato, do nada, é dar tiro no pé. Porque você vai ficar muito mais estressada. A hora que você volta a comer, você volta desesperada e descontrolada. E aí, gente, não tem como. É o que eu falo. Entre um chocolate e uma pera, todo mundo sabe que você tem que comer a pera. Mas você não consegue. E você não consegue por quê? Esse intestino não tá bom. Os seus neurotransmissores não estão bons. Você tá com uma vontade absurda de comer doce porque tá alterado a serotonina, tá alterada a dopamina. Olha como é difícil. E tudo isso porque você tá fazendo estratégias para piorar isso. Você tá tirando o açúcar, tá comendo adoçante. Você tá abusando muito na proteína. Você tá comendo alimentos que pioram esse intestino. Então, abusando muito em farinha branca, por exemplo. Abusando muito em bebida alcoólica. É por isso que tudo é um equilíbrio, gente. Então, não tem nada que você não possa consumir, mas também não tem nada que você possa consumir à vontade. Porque se você fica nessa de, ai, o que eu posso, o que eu não posso, não tem um alimento vilão e um alimento que não é vilão. O que a gente tem que fazer é encontrar um equilíbrio mesmo. Deixa eu subir aqui, que eu acho que eu vi que alguém falou alguma coisa e passou. Pera aí, gente. Nossa, é muito ruim mesmo, mas quero tentar. Marciel, acho, né? Maciel, ó. Vamos começar a fazer isso, tá? Então, vamos começar a estimular mais esse paladar mais amargo. Esses chás que eu falei pra vocês, gente, ajuda muito, tá? Então, tem várias pessoas que começam a consumir esses chás mais amargos. Na primeira semana, já vê uma baita de uma diferença quando a gente pensa em vontade de comer doce, tá? Ó, verdade, a primeira semana é mais difícil, mas depois se acostuma. Exatamente isso. Outro ponto importante, tem vários suplementos que vão ajudar, né, gente? Eu curto muito o cromo, né? Então, o picolinato de cromo, ele vai atuar no receptor de insulina. Então, ele é uma ótima opção quando a gente pensa aí em controlar um pouquinho mais a vontade de comer doce, tá? Aí você pode falar com um profissional que você goste, que você confie, pra prescrever pra você com relação aos melhores horários, com relação à dosagem, tá? E também, o que é muito legal da gente conseguir colocar aí pra diminuir essa vontade de comer doce, são alimentos ricos em triptofano. Então, até tem uma fórmula que é o triptofano mesmo, que é da Nutrify, que eu adoro essa marca, eu acho uma marca excelente. Então, é muito legal você comprar aí esse triptofano pra te ajudar com relação à vontade de comer doce, mas também tem vários alimentos que ajudam a diminuir essa vontade, né? Justamente por serem ricos em triptofano. Então, por exemplo, o cacau em si. Então, gente, eu jamais vou cortar o chocolate, desde que seja chocolate com uma quantidade boa de cacau. Que mais? Abacate é uma opção muito boa, muito legal quando a gente pensa em controlar esse em ter alimentos com triptofano. E aí a gente vai pensar em algumas dietas e o pessoal corta abacate. Ah, porque ele é calórico. Ah, mas ele vai engordar porque ele é muito gorduroso. Gente, é tudo uma questão de quantidade que você consome, né? E tudo uma questão realmente do que lado você tá olhando. Você tá só contando caloria? Olha tudo que eu tô falando pra vocês aqui. Faz mais sentido tudo que eu tô falando ou você contar a caloria do abacate?
Não faz mais sentido o seu intestino? Não faz mais sentido esses neurotransmissores? Não faz mais sentido a questão de você, quando você tira o carboidrato e você fica mais ansiosa, mais irritada, do que realmente você ficar contando caloria? Contando se o abacate pode ou não pode? O que vocês acham? Então, essa questão do contar calorias, a gente tem que abolir um pouquinho isso, sabe? E a gente ir na raiz do problema, tá? Então, eu quero muito que vocês entendam isso. Vamos começar a controlar, a pensar na vontade de comer doce. Eu quero modular a vontade de comer doce. Eu não quero parar de comer doce. Nosso ponto realmente é esse, é diminuir a vontade. E como é que a gente vai diminuir a vontade? Vamos recapitular aí. Vamos olhar esse intestino. Você tá alimentando legal esse intestino? Tá pondo água nesse intestino? Tá pondo fibra nesse intestino? Tá diminuindo alimentos que inflamam esse intestino? Então, muita farinha, muito açúcar em si mesmo? Tudo isso são pontos importantíssimos pra gente modular esse intestino. Ah, tá legal, Laís. Então, ótimo. Se você estiver modulando isso, consequentemente, você vai estar modulando os neurotransmissores, que é a serotonina, que é a dopamina. Ah, mas ao mesmo tempo eu consigo também colocar esses alimentos que vão modular mais ainda esses neurotransmissores. Como a questão dos alimentos ricos em triptofano. Então, abacate, castanha de caju, aveia, o cacau em si. Então, você pegar um abacate e colocar um nibs de cacau, gente, ótima estratégia para modular a serotonina. Ai, Soninha, que belezinha. Minha vida mudou depois de Laís. Ai, que delícia. A gente adora esses feedbacks de vocês. Adoro. Então, ali na TPM, o que a gente tem que fazer? A gente também tem que pensar em, não é que cortar, é você usar de uma maneira mais estratégica, tá? Então, por exemplo, eu vou comer um doce, então eu vou sempre colocar o doce perto de alguma refeição. Então, eu coloco um doce logo depois do seu almoço. Se você colocar o doce isolado no lanche da tarde, por exemplo, faz um pico de insulina. E esse é um outro hormônio, que é o principal, na verdade, que faz a gente ganhar peso. Então, é tudo estratégico, gente. Então, vamos parar de pensar que, eu tenho que cortar o doce. Não. O que a gente tem que fazer é cortar o desejo pelo doce. Tá fazendo sentido? Então, a partir de hoje, quando eu sair dessa live, eu não quero que ninguém corte o doce. Eu quero que a gente aprenda a cortar o desejo pelo doce. Usando esses chás, parando de cortar carboidrato de uma maneira sem orientação, porque vai aumentar muito sua ansiedade, você vai ficar mais irritada e você vai ficar com mais vontade de comer doce. Isso é fato. É fato. Então, adorei essa frase. Vamos parar de querer cortar o doce e vamos aprender a cortar o desejo pelo doce. Amei, gente. Ficou uma frase gigantesca, mas eu acho que vai ficar mais claro de vocês entenderem. O ponto aqui é a gente se livrar do desejo e não do doce em si. Porque senão fica muito sofrido. Você fica lá, a Laís mandou eu cortar doce. Eu não posso nunca mais comer doce. Gente, por isso você pode tudo. Mas quando a gente foca na questão de melhorar o desejo, que é modulando tudo que eu fui explicando pra vocês. É modulando o intestino, é modulando esses neurotransmissores, é modulando essa questão mesmo de não cortar tudo, não cortar carboidrato, por exemplo, que vai piorar essa vontade. Quando a gente modula tudo isso, fica leve. Você fala, putz, não tô afim de comer doce. E você não come porque você não tá afim realmente. Às vezes usar o cromo, usar o triptofano em si, também vai ajudar bastante. Entendem? Com relação ao chá, o ideal dos mundos era a gente consumir 3 chás por dia, tá? Então, um de manhã, um à tarde e um à noite. Esse seria o ideal dos mundos. Como eu sei que muitas vezes é muito difícil a gente fazer isso, né? Então, eu falo que a gente tem sempre que trabalhar com a nossa realidade. Então, se colocar 2 chás por dia, tá ótimo já. Você coloca um de manhã e um antes de dormir, por exemplo. Já tá excelente.
Aí você pode pôr, ou até, o de manhã você pode pôr moringa e depois do almoço um de gengibre. O de gengibre para depois do almoço, ele é muito bom, porque ele vai conseguir te dar cada vez mais essa questão de enviar mensagens no paladar amargo para depois do almoço, porque eu sei que depois do almoço sempre pega a vontade de comer doce, né? E ele é digestivo. Então, além de tudo isso, ele vai ajudar na sua digestão. Olha que maravilhoso. Eu sei que falando assim parece muito... Ai, Laís, é fácil você falar. Mas, pessoal, ponham na prática. Eu garanto pra vocês. Ó, a primeira semana que você começar a colocar na prática, quem fez pode dar o depoimento aí. Realmente muda, não muda, gente? Não fica tudo mais leve? E aí, é justamente pelo que eu falei. A gente não tá cortando o doce em si. A gente tá só cortando a vontade. O seu desejo. E aí você corta por tabela. Você que fala, ai, não tô afim de comer. Então é por isso que eu falo muito pra vocês, pra gente sempre pensar em sinais e sintomas. Todo dia, toda live que eu abro aqui é a base de tudo, gente. Enquanto vocês não aprenderem a ouvir o corpo de vocês, a gente não sai do lugar. Enquanto você não aprender que não é normal você ir no banheiro uma vez a cada 3 dias, ou não é normal você ir no banheiro 5 vezes por dia, ou não é normal você ter muitos gases, ou não é normal se o sono não tá bom. Enquanto você não olhar tudo isso, você não consegue sair do lugar. Você vai ficar andando em círculos. E é aí que frustra. É aí que realmente você fala, ai, quer saber? Eu não nasci pra emagrecer, eu vou ser feliz mesmo, né? O que a gente ouve toda hora? O que eu ouço toda hora? Eu vou ser feliz mesmo, eu vou comer. E, gente, dá muito bem pra ser feliz controlando essa vontade de comer doce. Porque a hora que você controla esses neurotransmissores, é que essa vontade diminui. Então, ou seja, se você tá com muita vontade, é porque você não tá bem com esses hormônios. Esses seus hormônios não estão regulados. Você tá feliz mesmo, será? Tô fazendo aqui tô cutucando mesmo, tá, gente? Porque não é que você vai comer pra ser feliz. É pelo contrário. Você vai comer pra regular esses hormônios porque eles não tão bons. Agora, se eles estiverem bons, você não precisa comer. Pra normalizar eles, entendem? Então, gente, foca muito nisso. Foca, eu quero que vocês entendam que não é a gente cortar o doce, é cortar o desejo. Até agora, alguma dúvida? Eu vou falar muito sobre isso na imersão, pessoal. Então, assim, quem não se inscreveu ainda na imersão, né, que eu vou fazer na semana que vem, vai ser na quinta-feira que vem, dia 28 de outubro. Então, aqui tá sendo só uma palhinha com relação a essa vontade de comer doce, porque lá eu vou destrinchar tudo isso com vocês, tá? Porque eu quero mostrar todos os pilares quando a gente pensa em emagrecimento. Porque a gente fica só na questão de fechar a boca. E não é só fechar a boca. Porque se fosse fácil assim, tava todo mundo magrinho, concorda? Então tem muita coisa envolvida aí quando a gente pensa em emagrecer, né? Então essa vontade de comer doce é um ponto importante. É você entender aí que é você cortar esse desejo. Então você usar realmente os alimentos ricos em triptofano vão ajudar? Muito. Você controlar até a questão de você... O que você come no seu jantar interfere com relação à vontade de comer doce. Por quê? No jantar é muito comum o pessoal acabar comendo mais carboidrato, né? Então a gente come mais lanche no jantar, a gente come pizza, a gente come coisas mais gordas de certa maneira, né? Então um carboidrato mais refinado à noite. E à noite, o ideal dos mundos seria a gente fazer uma alimentação com baixa carga glicêmica, com baixo índice glicêmico. Quando a gente faz uma alimentação mais controlada nesse sentido, a vontade de doce também é controlada. E quando eu falo isso, é o quê? O que seria o melhor dos mundos pra gente pensar num jantar aí? Uma proteína, né? Então um peixe, um frango, um ovo, uma carne e um legume. Algo mais refogadinho. Eu acho que é uma ótima opção para um jantar. É algo prático, fácil e gostoso. E aí eu posso fazer na manteiga, Laís? Pode, gente. Vocês viram que eu abri caixinha hoje falando sobre isso? Não tem nenhum problema. Isso aí, Lucília. Não é cortar o doce, mas é o desejo pelo doce. Então a gente colocar, sei lá, então vai pôr uma proteína e uma batata doce, uma mandioquinha, uma abobrinha.
Isso para um jantar é maravilhoso. E só de você fazer isso no jantar, você consegue modular essa questão hormonal sua. E aí, gente, eu falo que é cíclico. Você melhora seu jantar, dia seguinte você tá menos compulsiva, você tá menos ansiosa. Então, isso você vai ciclando, o nosso corpo vai respondendo. Então, sempre, um horário tá interligado com o outro. Então, não é o cortar o doce. É você fazer todo o conjunto pra tudo funcionar. Senão, as coisas não vão funcionar, gente. Não é do nada que você vai parar de comer doce. E eu acho que é aí que frustra mais, né? A gente quer cortar de uma hora pra outra. Pessoal, como é que você corta de uma hora pra outra? É desumano isso, sabe? O ser humano não foi feito pra cortar. O ser humano não foi feito pra passar fome. De forma alguma eu quero que a gente sofra aqui, sabe? Mas eu quero te dar um caminho realmente, que é o caminho onde as mudanças vão acontecer. E eu falo que é um caminho, é um divisor de águas. Tipo, é um caminho que não tem volta. Nem que você queira, tudo bem, ai, Laís, eu tô com muita vontade de comer doce. Mas sabe o motivo? Ah, eu tenho vontade de comer doce porque, ó, eu dei uma cortadinha no carboidrato essa semana. Então, eu tô comendo mais proteína. Ou, meu intestino não tá bom. Ou, essa questão de o meu sono não tá legal. Aí eu sei que, consequentemente, isso vai interferir na minha vontade de comer, na minha vontade de beliscar. Então você aprende a ouvir seu corpo. Esse é o ponto-chave, gente. Aí você vai realmente usando artimanhas pra melhorar essa vontade de comer doce. Vai pondo esses chás que eu falei pra vocês. Vai usando os alimentos ricos em triptofano. Vai colocando tudo isso no seu dia a dia. Pessoal, sai com um passo de mágica essa vontade de comer doce. Aí você fala, nossa, a Laís faz milagre. E, gente, não é milagre. É só realmente a gente aprender a ouvir o nosso corpo e colocar tudo no horário certo, né? Colocar os alimentos na hora certa, colocar a quantidade na hora certa. Então, o jantar também tá interferindo aí. Não é porque você fez certinho ao longo do dia que à noite você pode comer uma pizza. Pessoal, eu vi que alguém perguntou se a live vai ficar salva, né? Ela vai ficar salva até amanhã à noite, tá? Então, 24 horas aí pra vocês poderem ver essa live. Então, mandem pra amigos, mandem pra familiares que tenham que ver essa live aí pra parar de achar que é cortar o doce. Vamos focar em cortar à vontade. Quando a gente foca nisso, é aí que a magia acontece. À espera de um milagre. Exatamente, Liliane, não tem jeito. E aí que você vai ficar andando em círculos, pessoal. Não tem como. Faz sentido, gente? Me mandem aqui. Chuvinha boa, né? Ótimo. Quem que tem o hábito de tomar chá, me conta. Vocês têm hábito, gente, de tomar chá? Mas é o chá puro ou é o com adoçante? Adoçante, mel, né? Eu ouço direto, posso pôr mel no chá? Não, gente. É estimular o seu cérebro, o seu paladar para algo amargo. É você forçar mesmo. É igual uma criança. Se é uma criança que você deu um chá pra ela e ela nunca consumiu um chá com açúcar, ela não vai achar amargo. Ela nunca experimentou de outra maneira. Aí o que os pais fazem? Ai, tadinha, vai dar o chá amargo pra ela. Ela não tem ideia de como é que é de outra forma. Ela nunca experimentou. Ai, nem fale, Liliane, um chá com essa chuvinha. Ó, gente, todo mundo terminando a live hoje. Vamos buscar nosso chá, hein? Então vamos começar realmente a pensar sobre isso, gente. É mudar hábito. E aí quando a gente pensa em mudar hábito, é primeiro de tudo, dou uma semana pra vocês, tá? Quem tiver muita vontade de comer doce, uma semana que faça. Faz isso e depois me conta. Laís, todo dia eu tomei um chá mais amargo. Ou um chá verde, ou um chá de moringa, ou um chá de gengibre. Todo dia eu fiz isso. Faz isso todos os dias, você vai ver que no final da semana eu te garanto que vai diminuir essa vontade de comer doce. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. E aí você para de se punir. Tipo, você vai lá num evento e come doce. Ai, tá vendo? Olha lá, eu não dou conta. Eu paro no meio do caminho. Eu vi um doce, eu não consegui ficar sem. Também,
Você tá fazendo tudo ao contrário. Tudo que seu corpo fala pra você não fazer, você tá fazendo. Aí não tem jeito, né? Aí realmente você vai ficar dando murro e ponta de faca. Ó, chá de saquinho pode, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com algumas marcas, porque eles têm polímero, que é um composto que tá dentro do saquinho. E é um composto que não é tão legal pro nosso corpo se a gente consome em grandes quantidades ao longo do tempo, tá? Algumas marcas que eu gosto muito de chá de saquinho é o Organic India, eu amo. Quem puder escrever aí, gente, por favor, aí a pessoa dá um print. Então, o chá da Organic India é maravilhoso. Chá da Puka é muito legal. É P-U-K-K, tá? Puka o chá deles é ótimo. Chá da Twins também é muito legal. O que mais? Acho que esses são os que eu mais gosto, tá? Pode, ó, tá todo mundo mandando, né? Sachê, pode, gente. Todos esses que eu tô falando pra vocês são todos sachês, tá? Então, Puka, Organic India e Twins são sachês. Então, pode tranquilamente. Em vez de chá de gengibre, pode usar água de gengibre? Pode, mas não vai ter o mesmo efeito, Lucília. O chá realmente faz toda a diferença. Isso, obrigada. Organic India, Puka e Twins. Gente, então era sobre esse assunto da live de hoje, tá? Eu quero muito que vocês comecem a entender, a parar de só querer emagrecer, ou só querer cortar o doce e focar em cortar o doce. Enquanto você não focar em cortar o desejo pelo doce, você não vai sair do lugar, tá? Então, ó, quem perdeu o começo da live, pontua aí, gente. Vamos recapitular. Vamos escrever aí que você vai ter que olhar essa próxima semana. Olhar seu intestino, olhar se você tá muito ansiosa, olhar essa questão realmente se você tá com muitos gases, abdômen distendido, porque isso pode vir a piorar essa vontade por comer doce. Olhar se você tá trocando o açúcar pelo adoçante, né? Então a gente faz muito isso e acha que tá sendo saudável e não tá na maioria das vezes. Olhar se você tá querendo realmente emagrecer e cortando carboidrato e abusando na proteína, porque isso vai ter um excesso de glutamato e com isso vai aumentar a sua ansiedade, consequentemente vai aumentar a sua vontade de comer doce. Então tudo isso, pessoal, são pontos importantíssimos que vão fazer muito mais diferença do que você realmente querer cortar só o doce. Porque o doce você vai conseguir cortar o quê? Uma semana. Na semana seguinte, você volta a comer como se nada tivesse acontecido. E aí você volta frustrada, né? Do tipo, ai, tá vendo? Eu sou muito incapaz. Ai, eu não consigo seguir uma semana de dieta. Uma semana eu não consigo ficar sem doce. Mas você não consegue realmente porque você não tá focando no que precisa ser focado. Chá verde, gengibre, moringa e... acho que são esses. Chá verde, gengibre e moringa. São os 3 mais legais pra parte de chá mais amargos, né? Alcaçuz também é muito bom. Então, chá verde, gengibre, moringa e alcaçuz. Esses são os mais legais. Certo, gente? Então, ó, quem não se inscreveu na imersão da semana que vem, corre, se inscreve, que é gratuito o nosso evento. E eu vou fazer uma live aí destrinchando tudo isso, gente. Todos esses pilares que eu tô fazendo cada dia uma live, eu vou falar muito mais a fundo nessa imersão. Então, gente, não perde, por favor, espero todo mundo lá, porque eu tenho certeza que vai ativar uma chavinha aí pra virar essa chave mesmo, né? Porque eu falo que a hora que essa chave vira, você fala, meu Deus, como eu não ouvi isso a vida inteira? Como que eu tô desse jeito a vida inteira e nunca ninguém me falou o que ela está falando? Então esse é um caminho novo pra você conseguir emagrecer. Eu falo que esse realmente é a nova maneira de você emagrecer. É você entender o seu corpo, é você entender os seus hormônios, é você entender o que o seu corpo tá querendo te dizer. E não cortar por cortar tudo. Senão você não mantém isso a longo prazo. E é aí que a gente vai sempre entrar no famoso efeito sanfona. Fechado, pessoal? Alguma dúvida? Ó, vou fazer uma pose aqui. Quem quiser bater um print e divulgar na internet vai ser bem legal, né, gente? Pra poder... Quero saber aí quem participou da live, quem vai pôr em prática tudo que a gente conversou. Então vamos lá.
Prontinho, gente. Então, ó, live vai ficar salva até amanhã à noite. Quem não se inscreveu na imersão ainda, corre, tá? Que a gente tá com as vagas abertas e quero ver todo mundo lá. E é isso, gente. Então, muito obrigada mais uma vez quem participou dessa live. E adoro a interação de vocês, adoro vir trazer conteúdo pra vocês, adoro essa troca, né? Porque eu sempre falo que eu tô aqui justamente pra gente ter essa troca, né? Eu trazer informação pra vocês e vocês me darem mesmo um feedback mesmo de como é que tá indo, o que você pôs na prática, o que você viu diferença. Então é essa minha finalidade aí de toda semana fazer live com vocês, lives matinais, lives noturnas. E é isso, gente. Então, mais uma vez, muito obrigada a quem participou. Ó, quero todo mundo comigo na imersão semana que vem. Fechado? Um beijo pra todo mundo e boa noite aí. Tchau, tchau.